Esse depoimento não pode ser sobre toda a história do Partido Verde, porque a história do Partido Verde é muito longa. Então hoje eu vou falar sobre as origens do Partido Verde no Brasil. Um período que vai talvez até a legalização. Nós fundamos o Partido Verde no meio da década dos 80, mais precisamente no final de 1985. E disputamos a primeira eleição aqui no Rio de Janeiro em 1986. No entanto, nessa eleição, o Partido Verde ainda não era legal. Eu fui o candidato a governador e tive que disputar com a bandeira do PT. Era uma coligação PT-PV que não podia ser oficializada porque não éramos legais, mas era uma coligação que existia nas ruas e existia nos panfletos, em toda a nossa propaganda. Lembro-me que o slogan era PT-PV, unidos para vencer. Quando o Partido Verde se instalou no Brasil, ou começou a funcionar no Brasil, ele tinha um forte sotaque europeu, porque ele foi criado também por pessoas que estavam voltando do exílio e tiveram parte do seu exílio, talvez todo o seu exílio, na Europa. É o meu caso, é o caso do Alfredo Sirquis e o caso também do Carlos Mink. Éramos os três exilados que trabalhávamos nesse tema junto com um grupo de intelectuais aqui do Rio de Janeiro, John Eschling, Lucélia Santos, Guido Gelli, e que fizemos os primeiros encontros para discutir a possibilidade de um Partido Verde. Estávamos insatisfeitos com os partidos e lembro-me que naquela época ainda se questionava muito se a ideia era ter um Partido Verde ou um movimento verde, se os partidos não estavam totalmente acabados, se essa forma de organização não tinha se esgotado inteiramente. Nós optamos pelo partido porque achávamos que era necessário também intervir nas instituições. E para intervir nas instituições, ser candidato, ocupar postos públicos, era necessário ser de um partido político ou estar integrado num partido político. As nossas ideias, no princípio, eram ideias muito ligadas só ao meio ambiente, com alguns temas que podiam também fortalecer a esquerda. A esquerda tinha uma visão de luta de classes e privilegiava muito o confronto entre operários e trabalhadores. Nós achávamos que esse tema estava um pouco esgotado, que era preciso trazer novas ideias e trazer novos atores. Esses atores eram os negros, as mulheres, os homossexuais, lutas aparentemente minoritárias, em alguns casos não são propriamente minoritárias, mas queriam enriquecer aquele manancial de lutas da esquerda que já estava se esgotando porque estava muito concentrado na questão dos trabalhadores e dos burgueses, a luta dos trabalhadores contra os burgueses. Nós tínhamos também, como parte desse sotaque europeu, um grande foco na questão nuclear. O movimento ecológico na Europa se baseou muito também na luta contra os armamentos nucleares e na luta também contra a energia nuclear. Armamentos nucleares nós não tínhamos no Brasil e não temos até hoje, mas tínhamos uma usina nuclear construída em condições que nós consideramos precárias e que precisava ser denunciada. Então iniciamos um trabalho de denúncia da presença da usina nuclear, fazendo manifestações em Angra dos Reis, criando uma espécie de um movimento antinuclear, se chamava Hiroshima Nunca Mais. Eu acho que forçava um pouco a barra, porque na verdade nós podíamos hoje dizer Fukushima Nunca Mais, e não Hiroshima Nunca Mais, porque Hiroshima se referia a uma explosão nuclear e não se esperava, evidentemente, da usina nuclear que ela explodisse, mas que pudesse trazer enormes perigos para a população através da radioatividade, da contaminação. Portanto, nós nos baseávamos naquele momento mais nas lutas contra o nuclear e nas lutas também pela defesa dos direitos das mulheres e das minorias. Foi assim que a campanha de 1986 transcorreu no Rio de Janeiro, eu como candidato a governador. Nós conseguimos, através dessa associação com o PT, trazer inúmeros problemas para o debate e, inclusive,
manifestações que eram completamente novas no cenário político brasileiro. Uma delas, no campo da luta das mulheres, foi o Fala Mulher, um desfile no centro do Rio de Janeiro com mais de 2.000 mulheres pedindo pelos seus direitos. Conseguimos também, e isso foi muito importante, uma manifestação ampla na Lagoa Rodrigo de Freitas, manifestação na qual 80.000 pessoas cercaram a Lagoa Rodrigo de Freitas para manifestar a nossa preocupação com a preservação do meio ambiente e com a qualidade de vida. Então, esse período foi um período em que o Partido Verde praticamente se lançou no Brasil. Nós não tínhamos ainda um programa estruturado, coube ao Alfredo Sirquis redigir esse programa, que até hoje vigora, embora tenham acontecido coisas que não estavam no nosso horizonte naquele momento. Uma delas, por exemplo, é o aquecimento global, que passou a ser um tema dominante na questão ambiental, mas que naquele momento ainda não era um dos temas que nós divulgávamos ou discutíamos. Nós ainda estávamos mais presos aos temas que diziam respeito ao meio ambiente, tal como nós conhecíamos e tal como ele repercutia no exterior. Por exemplo, nós enfatizávamos muito a defesa da Amazônia, porque a Amazônia também era uma espécie de expectativa internacional de que houvesse aqui um processo de defesa da Amazônia e de luta pela Amazônia. Foi mais ou menos nesse momento, já nas origens também do partido, que nós nos unimos ao Chico Mendes. Chico Mendes veio ao Rio de Janeiro, disse que estava sendo perseguido no Acre e que era necessário estabelecer uma união com os verdes daqui, os verdes nacionais naquele momento, porque essa união representaria uma força muito grande para eles lá. Nós fizemos essa união com o Chico Mendes e com os seringueiros, porque o PT, de uma certa maneira, o estava marginalizando lá no Acre. Era preciso que ele tivesse um pouco mais força dentro do próprio PT. Ele se aproximou muito de nós, nós conseguimos também denunciar que ele estava sendo perseguido, em vias de ser assassinado. Enviamos ao Acre a Lucélia Santos, que procurou o governador, denunciou todo o processo de preparação do assassinato do Chico Mendes, mas infelizmente não foi possível para nós evitar esse assassinato. Mas ali já ficou marcada uma associação grande do Partido Verde com uma parte do PT, sobretudo o PT do Acre, que era mais sensível às questões ambientais e estava conosco nessa luta. Nós também, depois dessas incursões eleitorais, o Partido Verde começou também a ser muito observado pelos políticos brasileiros. E a visão clássica aqui na política brasileira é de integrar o partido e localizá-lo num determinado setor. Então, muitos elementos, muitas pessoas ligadas ao Partido Verde foram convidadas para serem secretários de meio ambiente, darem assessoria no campo de meio ambiente às administrações existentes. Isso, de uma certa maneira, foi bom para nós, porque nos deu mais contato com os temas reais. Hoje, o nosso vice-prefeito em Niterói foi daquela época e também, de uma certa maneira, tomou contato com os problemas ambientais como subsecretário do meio ambiente, e muitos outros quadros aprenderam como secretários do meio ambiente. Existe um aspecto um pouco negativo nisso, é que uma vez integrados no governo, muitos quadros do PV também passaram a ter a visão do governo, passaram a ter um nível de lealdade com o governo, que às vezes entrava em confronto com as lealdades com o próprio programa do partido. Mas essa origem nossa era uma origem ainda, que eu diria, muito boêmia, intelectual, e que precisava ser aprofundada. Ela, felizmente, avançou na medida que o partido cresceu também em outros pontos do país, ganhamos novas experiências vindas de outras partes do país, mas esgotamos naquele momento uma etapa, a etapa da denúncia sobre os grandes problemas ecológicos. Já não era mais necessário fazer denúncia sobre os movimentos ecológicos, porque nós conquistamos, de uma certa maneira, um grande espaço na imprensa. Não para nós, mas conquistamos para todo o tema ambiental.
era necessário, a partir daquela fase que estava se encerrando de denúncias sobre o meio ambiente, iniciar uma fase de proposições e de soluções concretas sobre o meio ambiente. Naquele momento e até agora, o Partido Verde precisava ter uma inflexão. E eu acredito que um dos aspectos dessa inflexão seria se aproximar mais da ciência e dos cientistas, porque através desse entendimento, dessa associação com a ciência e os cientistas, nós estaríamos mais capacitados para oferecer soluções para os problemas que nós denunciávamos, mas ainda não sabíamos completamente como resolver.